eu quis mostrar o coco numa dimensão ampla, amplíssima, da questão da cozinha brasileira. E trouxe aqui mais 2 livros que nós fizemos com a editora Senac São Paulo. Um deles é esse aqui, que eu acho muito importante para quem se interessa por cozinha brasileira. É o Dicionário do Doceiro Brasileiro. É um dicionário do século XIX. Temos aqui quase 900 receitas, e dessas 900 nós vamos ter, oxalá, umas 100 receitas ou um pouco mais com coco. São receitas fantásticas. Existe toda uma contextualização que eu fiz sobre a receita. O autor é um médico que certamente ele coletava as receitas dos seus pacientes, isso é muito comum, e também os médicos ganhavam, eu não sei se ainda ganham hoje, muitos doces. Ah, minha mãe fez um bolo de fubá, trouxe para o senhor. A galinha tem uns ovos maravilhosos, fresquinhos, toma uma dúzia de ovos. E vão se travando as relações de afetividade e de parceria com os médicos. Ele chamava-se Antônio José de Souza Rego, e ele compilou essas receitas. As informações são poucas sobre a origem dessas receitas, mas atribui-se a esse tipo de relação com seus clientes. Aqui temos muitas receitas de coco. E um outro, que é um livro que eu particularmente gosto muito, é que eu tenho livros que eu gosto mais, outros eu gosto menos. Esse eu gosto muito, que é O Brasil Bom de Boca. O Brasil Bom de Boca tem algumas receitas também de coco e mostra na culinária de matriz africana, na culinária tradicional, regional, vários casos de receitas com o coco. Então, acho que vocês deram uma mergulhada, abrimos o coco, entramos no coco e vimos que tem muita história, muita referência, muito significado, muito conteúdo para a compreensão da mesa brasileira, dentro das suas muitas conotações regionais, e o coco como um tema, um polo de criação popular brasileira. São inúmeros os grupos de coquistas, são aqueles tiradores de coco, artistas da música tradicional e popular. O coco é um dos ritmos mais tradicionais e mais referenciais da música brasileira, junto com o samba. Ele é primo irmão do samba. O coco tradicional tem um bigada, dá-se um bigada, como se faz com o samba tradicional. Então, o coco é uma referência, é uma expressão que reúne muitos artistas no Brasil, não só na poesia, como também na dança, na coreografia do coco. E no artesanato também. São centenas, são milhares de artesãos que trabalham com coco polido, com a quenga do coco, com a fibra, trançando as folhas. Ou seja, há uma grande produção do imaginário brasileiro, da compreensão do imaginário brasileiro, a partir do coqueiro que nós nos referimos, que é o Cocos nucifera. Bem, então, a gente pode agora conversar um pouquinho. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Vamos lá. Temos 10 minutos para isso. Chefe Carlos Ribeiro, que inclusive esteve conosco aqui, junto com o Ricardo Maranhão. Por favor, chefe. Bom, um prazer estar aqui com vocês. A minha pergunta para o Raul é o seguinte: de que forma nós podemos tornar positivo essa picuinha e esse ufanismo que existe na regionalidade da cozinha? Eu sou paraibano de nascimento e sempre fui massacrado pela cozinha pernambucana, porque sempre César Santos fala para mim que o doce de rodinha é pernambucano, mas minha mãe fazia a 150 quilômetros daqui, não é? Então, assim, como nós temos aqui agora um movimento muito grande sobre a gastronomia brasileira, temos você que escreve, os estudantes que vão fazer a nova geração, como é que nós podemos, da cozinha e estudiosos, transformar positivos, não, se é impossível, a gente aproveitar essas picuinhas regionais e fazer disso uma grande cozinha brasileira? Bem, eu acho que as picuinhas são muito positivas. Elas são pimentinhas, né? Pimentinhas que dão sabor e dão referência. Na verdade, é muito difícil estabelecer fronteiras físicas entre Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia. A gente entende por áreas culturais, por manchas, por tendências, por cozinhas de litoral, cozinhas de sertão,
cozinhas agrestes, cozinhas à beira-rio, tendo o Rio São Francisco até como um grande eixo de referência sobre uma culinária ribeirinha. Ou seja, entender que a cozinha ela tem essa capacidade de ser regional, por questões de biodiversidade, de insumos, de possibilidades ambientais, por referências culturais e econômicas, por certas tecnologias culinárias, a construção de certos cardápios, certos pratos, terem essas referências com a história de alguns lugares. Obviamente, o Porto do Recife foi muito importante, porque essa capitania, ela pegava uma capitania chamada Itamaracá, que hoje é a ilha de Itamaracá, faz parte de Pernambuco, Alagoas, não é? Então, havia toda essa compreensão espacial e cultural. Mas eu acho que toda a rivalidade positiva tem o seu tempero, né? Então, por exemplo, a carne seca, o charque, a manta de carne de sol, todos esses produtos estão de uma forma uniforme em toda essa região que vai do Ceará até Sergipe, não é? Já o Maranhão é muito amazônico. O Maranhão ele dialoga muito mais com o Pará, com o Amazonas, do que com o Piauí, por exemplo, né? Então, nós podemos entender que tem essa característica também de bioma, de meio ambiente e de natureza, e de invenção e de história, né? Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que isso é muito bom, isso é um tempero que deve ser cultivado, faz parte, exatamente. Alguma pergunta? Só um momentinho que eu vou levar o microfone, tá? Em tempo, eu lembro que o Ricardo Maranhão, se eu bem me recordo, foi meu professor no Equipe. Depois, quando eu comecei a dar aula no cursinho, pouco tempo, ele que foi o meu examinador em História. Certo, tem um livro que eu ganhei dele, que é Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado, certo? Agora, eu gostaria aí para o nobre palestrante que explicasse para nós como é a goiabinha, quer dizer, o doce de goiaba de rodinha. Porque eu conheço doce de goiaba em pasta e doce de goiaba em calda. Qual dos dois doces se refere? Eu estava falando da banana, doce de banana. Mas aproveitamos com a goiaba, que é um bom tema também. A goiaba, ela é nativa. A goiaba, ela é nativa da Mata Atlântica, não é? Então, e tem um doce muito interessante no Piauí, que eu gosto muito, que é o doce de limão escavado, que você pega o limão verdadeiro, escava e faz uma calda. É um doce muito sofisticado, muito gostoso, e os piauienses se ufanam muito em dizer esse doce é do Piauí. Bem, então vamos entender que esses doces estão circulando, mas no caso que eu tinha falado foi para usar uma metáfora de identidade e de diversidade, em falar que todos os componentes de um doce que é tradicionalmente encarnado como de Pernambuco, todos os seus ingredientes são da Ásia, mas ele é pernambucano. Essa foi a história. Estão todos com a boca cheia de coco agora, fica impossível perguntar uma coisa. Eu estive na Tailândia uns 3, 4 anos atrás e eu me surpreendi como o coco também é importante na culinária tailandesa, mas, sobretudo, essa é a característica de fazer trabalhos artesanais com a folha aplicada na comida, quer dizer, você faz uns canudinhos, uns negócios lá que eu não vi ainda na culinária. Senti de que nisso os tailandeses são até mais, vamos dizer, criativos, né? Será que a gente não pode desenvolver alguma coisa também por aí? Eu acho que existe todo um caminho de artesanato com as folhas, com as fibras, não é, para utilitários e como elementos dessa tendência que se chama hoje do food design, não é? Então, dentro dessa tendência, nós temos cor, volume, formato, utensílio.
Uma coisa é pegar um prato da Bahia que é bem tradicional, que é o caruru, por exemplo. E eu vou dar um exemplo de uma outra coisa, porque serve como referência para outra coisa. O caruru é o quiabo, né, com seus temperos, azeite de dendê, e estamos conversados. Come com arroz, mais insosso, com acaçar, que é a massa de milho branco, que é um tamal, né, que é da americana milenar, como a nossa pamonha, por exemplo, como o nosso manoê de milho ou de mandioca, em suma. E come-se com farinha de mandioca em cima ou acompanhada disso. Servir um caruru num prato de louça ou num prato de uma nova cozinha de 50 por 50, ou servir dentro, não é, de um utensílio de Flandres e tal, não é o mesmo caruru que servido numa louça de barro ou servido numa gamela de madeira. Muda o gosto, muda o significado. O significado é um dos maiores ingredientes da comida. Por que estou falando isso? O significado do prato, que leva um elemento não casuisticamente estético, como ele falou bem da questão da Tailândia. Eu me lembro que eu comi também umas bolinhas de coco, numa base que era com umas taliscas de bambu. Sobre a base eu tinha uma folha bem cortada de bananeira. Sobre cada bolinha dessa tinham umas taliscas de bambu ou de coqueiro, que eu não me lembro. Quando eu cheguei, eu falei, isso é uma instalação. Não vou comer isso, vou levar para casa, colocar para cima do meu armário. Então, tem esse aspecto da estética do prato, porque a gente inicia o nosso processo de reconhecimento pelo olhar. Não tem aquela história que a gente come com os olhos, né? A gente come com os olhos, ao mesmo tempo, a gente come com os olhos várias coisas, inclusive. Então, a gente come com os olhos, a gente percebe o imaginário, decodifica o que vai comer pela referência ou não, né? Que coisa estranha, eu não vou comer isso, eu não conheço, é uma pasta estranha. Quem é apresentado a uma maniçoba pela primeira vez tem uma certa repugnância, que faz parte de um outro imaginário, mas na hora que pega a maniçoba, não é, que é feita com a folha da maniva, que eu chamo de feijoada verde, e dá um bom banho de farinha d'água em cima, e dá uma talagada de cachaça antes, e come, vai achar que é coisa que não tem um foie gras que tenha competição com a maniçoba. E, na verdade, eu acho que não tem mesmo, né? Então, entender que esses pratos fazem referência. Eu estou dando esses outros casos, porque tudo isso tem a ver com coco, tem a ver com o que a gente está conversando hoje. Eu sou filha de baianos, com muito orgulho. E pequena eu conhecia um coquinho que eu falava para as pessoas aqui em São Paulo, ninguém conhecia, que é o licuri. Né? E agora o Rodrigo Oliveira, todo mundo coloca na finalização de pratos, está tudo lindo, uma delícia. Eu comia cocada daquilo. Eu queria saber quantos cocos estão catalogados hoje aqui no Brasil. Olha, existem muitos trabalhos, inclusive teve um momento que eu fiz um trabalho junto com a Embrapa do Cerrado, com a sede em Brasília, e eles estavam com dezenas de frutas nativas do Cerrado e uma quantidade de coco muito grande. Eu acho que no meu livro aqui, Coco, eu tenho alguma coisa sobre os outros coqueiros. Tenho. É que eu escrevo tanta coisa, eu não sei mais do que eu escrevi, realmente. Além da idade, também tem isso. Então, eu tenho aqui outras palmeiras que eu falo, ó, Acumã, Babaçu, Guariroba, Jerivá, Macaúba, Palmito da Mata, Tucum do Cerrado. E aí vamos ver. Nossa, o que é isso? É uma alma? É uma alma isso aqui. Açaí, Bacaba, ou Bacabá, como queiram. Bacaba de leque. Cauiaê. Inajá, Marajá, Mucajá, Patauauá,
coqueiro, são forças ocultas, de coqueiros que fazem parte do nosso imaginário. São todos comestíveis. Eu falei de uma linha do Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. São muitas. Existe um inventário da área de botânica do Museu Guild de plantas comestíveis nativas da Amazônia, que por enquanto estão com 400. O Banco Genético de Batata em Lima, da biodiversidade da batata em Lima, reúne mais de 6.000 tipos de batatas. E cada dia chega uma batata nova. A mandioca no Brasil, reconhecida, são mais de 400 tipos, por enquanto. Então, eu acho que junto com todo o trabalho de conhecimento dos ingredientes, tem todo um trabalho de fortalecimento da biodiversidade. Todas essas espécies só estarão presentes e se manifestando nesse contexto se elas forem preservadas, cultivadas e consumidas e agregadas ao seu circuito tradicional de sistema alimentar. Então, são insumos muito importantes que devem ser preservados aonde? Nas casas, nos restaurantes, sim, mas nas casas, nas feiras, nos mercados, nas festas populares, nas festas religiosas, em tantos e tantos lugares, espaços e formas onde a comida tem um sentido e tem um circuito tão importante para agregar, socializar e preservar a identidade. Bem, eu acho que chega, né? Oi. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de saber se dentro da culinária com coco, qual que é a receita que os chefes mais gostam de preparar e também de degustar. Olha, para responder a sua pergunta, eu teria que trazer o meu coco de cristal, que eu esqueci em casa. Eu realmente... Olha, a próxima vez eu vou fazer a minha embalagem de isopor e trazer o meu coco de cristal. Realmente eu não sei. Mas eu acho que é um tema muito recorrente. E cada vez mais o mercado da comida, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o mercado da comida, enquanto mercado, enquanto competição, fatia econômica, isso tem a ver com toda uma cadeia de produção e de organização. Ele busca cada vez mais um diferencial das suas matrizes étnicas, culturais, tradicionais. Isso alia-se à questão da biodiversidade, né? Porque os transgênicos destroem toda a variedade de espécies que conhecemos e tantas outras que desconhecemos ainda. Isso pela questão da botânica, né? Bem, essa receita que nós tivemos aqui para a gente encerrar, ela está no nosso livro, na página 125, e é o seguinte: água, açúcar, cravo da Índia, polpa ralada de coco, leite de vaca, do gado vacum, canela a gosto. É uma cocada angolana, é uma receita tradicional de Angola. E nós temos tantas cocadas. O outro dia foi muito... outro dia não. Fazendo uma pesquisa sobre o que consta no tabuleiro da Baiana, mas eu estava no sul da Bahia, aí vi assim, cocada de laranja, cocada de maracujá, cocada de goiaba. Mas como? Cocada de tamarindo? Ué, mas o que é isso? Não era apenas a cocada, era a compreensão plástica, estética da cocada, o formato da cocada, acrescido de insumos, de sucos, não é, de elementos aromatizantes dessas outras frutas. É uma apropriação fantástica. Então, não se assustem ao entrar numa loja de altar budista e ver na porta a espada de São Jorge, comigo ninguém pode, porque faz parte do nosso imaginário. Nós somos assim, somos multiculturais, multiétnicos e multicriativos, principalmente com a comida. Agora chega que eu vou comer coco. Muito obrigado. Não, uma última pergunta.
para chegar até os cocos, dizem que babaçu, né, é aquele coco grande assim, né? E o outro, aquele coquinho amarelo, é aquele coquinho que criança gosta muito de brincar e fazer bolinha de gude. Agora, qual a relação entre coco no imaginário das pessoas e coco, cabeça? Você ter cabeça para dar a volta por cima. É a forma e a... É isso, ok? Então vamos ao coco. Ok, obrigado. Hã? Então tá. Grande parte do que você me perguntou eu já havia transmitido de uma maneira transversal, e o coco e cabeça é uma relação mimética, não é? Você pega elementos referência e cria uma correlação de forma. O coco, cor, cabeça, uma questão formal. Daí é isso. Tem o babaçu, tem o mucumã, o uricuri, anajá e tantos outros. Então, como já dizia o outro, vamos catar coquinho, né? Ok, muito obrigado, hein? Obrigado.